Hoje o nosso foco é a Embraer e a sua movimentação é estratégica para ganhar mais força na defesa europeia. Exato. E o avião KC-390 dentro da OTAN está ganhando muito destaque, né? Sim, e tem esses acordos recentes assinados lá na Lituânia que parecem ser bem importantes nesse cenário. Uhum. A gente recebeu bastante informação sobre essas parcerias e, claro, sobre o desempenho do avião. E a ideia aqui é destrinchar um pouco o que tudo isso significa, essa expansão na Europa. Perfeito. Então, vamos lá. A Embraer Defesa Europa firmou esses MOUs, esses memorandos de entendimento, com 8 parceiros lituanos. 8? Bastante gente. Sim, tem universidades conhecidas, tipo a KTU e a Vilnius Tech, e empresas com focos bem específicos, né? Quais, por exemplo? Olha, tem a Activus Photonics, que mexe com sensores, a JNC Aero, mais voltada para aeroestruturas, e ainda a Nordic Aircraft Systems, Brallis Defense, Dutch, e o Instituto Báltico de Tecnologia Avançada. Nossa, uma rede bem diversificada. Exato. E a cooperação vai cobrir áreas-chave: manutenção, reparo e revisão, o famoso MRO. Engenharia, inovação, tecnologia e, claro, cadeia de suprimentos. Parece que estão montando uma base bem sólida por lá. Ok, vamos desdobrar isso. Sim? O que é fascinante aqui é, por que a Lituânia, especificamente? Boa pergunta. Bom, a própria Embraer fala do ambiente favorável à inovação no país e da expertise tecnológica que está crescendo lá. Entendo. Mas, veja bem, não é só isso. Essas áreas que você mencionou, fotônica, aeroestruturas, são justamente o tipo de capacidade que a Embraer precisa para dar suporte avançado e pensar em futuras atualizações para o C-390 na Europa. Ah, então é um encaixe técnico também. Exatamente. Não é só escolher um parceiro local, é escolher o parceiro certo com a capacidade técnica que complementa a plataforma, sabe? É um passo bem calculado para consolidar a presença no continente. Faz sentido. E aqui é onde fica bem interessante. Essa aposta na Lituânia acontece logo depois da confirmação, agora em junho, de que o próprio país vai comprar o C-390 Millennium. Pois é, o timing é perfeito. E eles não estão sozinhos nessa dentro da OTAN, né? A lista está crescendo. De jeito nenhum. Temos Portugal, Eslováquia, Hungria, Holanda, Áustria, República Tcheca, Suécia. Uma adesão expressiva. Sim, isso mostra uma busca clara por modernização e talvez o mais importante ali para a OTAN, por interoperabilidade entre as forças. Sem dúvida. E o desempenho do C-390 em operação tem sido, assim, um argumento muito forte para essas escolhas. Os números que saíram são impressionantes. Sim, desde que entrou em serviço primeiro no Brasil em 2019 e agora mais recentemente em Portugal 2023 e Hungria 2024. Os dados são bem robustos. Tipo? Falamos de 93% de disponibilidade de missão. E isso é altíssimo. 93%? Nossa! Para aviação militar com a demanda que existe? É um número excelente, sim. E mais de 99% de sucesso nas missões realizadas. Se conectarmos isso ao quadro geral, é fácil entender por que tantos países da OTAN estão optando por ele. Ele atende a muitas necessidades atuais da aliança. E ainda tem a versão KC-390, certo? Com reabastecimento em voo? Isso, que adiciona mais uma camada de capacidade estratégica, tanto fornecer combustível para outras aeronaves quanto receber. O que aumenta muitas opções táticas, imagina. Com certeza. Essa capacidade de reabastecimento é um multiplicador de força. Pensa bem, aumenta o alcance das missões, o tempo que os caças podem ficar no ar, a flexibilidade geral das operações. Para a OTAN, que opera em tantos lugares diferentes? É crucial, exatamente. O KC-390 não está chegando só como mais uma alternativa no mercado. Ele está se posicionando como um símbolo do avanço tecnológico brasileiro, sendo adotado no centro de uma aliança militar tradicional. Mas essa expansão toda, essas parcerias novas, isso não traz desafios para a Embraer também, de integrar tudo isso na Europa? Ah, certamente traz. Expandir rede de MRO, cadeia de suprimentos num lugar novo, sempre tem desafios. Padronização, treinamento, logística, integrar culturas empresariais diferentes. Requer esforço, sim.
Mas a estratégia de buscar parceiros locais fortes, como na Lituânia, é justamente para mitigar esses riscos. Você aproveita o conhecimento e a infraestrutura que já existem lá? É um risco calculado, faz parte do jogo de crescer nesse setor. Entendido. Então, o que tudo isso significa? Para a gente resumir, Basicamente. vemos a Embraer construindo, assim, uma teia de parcerias industriais bem estratégica na Europa, com a Lituânia como um ponto focal importante agora. Exato. E, ao mesmo tempo, o avião C-390 e o KC-390 ganhando cada vez mais clientes dentro da OTAN, muito por causa do seu desempenho comprovado em operação. Perfeito. É essa a fotografia do momento. E isso levanta uma questão importante. Ou melhor, uma reflexão, né? Qual seria? Quais são as implicações geopolíticas mais amplas disso? Um fornecedor de defesa importante vindo de fora do eixo tradicional EU-Europa, como o Brasil, ganhando tanto terreno dentro de uma aliança como a OTAN. Interessante. O que isso pode sinalizar sobre as mudanças na dinâmica da indústria global de defesa e nas próprias estratégias de compra da aliança? É algo para a gente ficar de olho, com certeza. Uma decisão comercial pode ter um efeito muito específico. Estamos falando da Pilatus, aquela fabricante suíça de aviões, e de como ela foi, assim, diretamente impactada por tarifas dos Estados Unidos. A nossa base aqui é um artigo que detalha bem essa situação, e a ideia é entender as consequências diretas de uma tarifa de, olha só, 39%. E por que isso atingiu a Pilatus de um jeito tão particular, né? Certo, vamos analisar isso melhor. Olha, tudo começou quando a Pilatus, de repente, anunciou que ia suspender temporariamente as entregas de aviões para os Estados Unidos. E não foi uma decisão pequena, viu? Porque, assim, o mercado americano era responsável por uns 40% das encomendas da empresa. É muita coisa. Muita coisa, né? E a causa direta foi essa tarifa aí de 39% sobre vários produtos suíços. E não era só avião não, viu? Para ter uma ideia, ia de aeronave até chocolate. Chocolate? Nossa. Pois é. Então foi um baque bem considerável e meio repentino para eles lá nos Estados Unidos, sabe? Exato. E o que eu acho fascinante nessa história não é só a tarifa em si, mas como ela criou uma desvantagem competitiva, assim, super aguda e muito isolada para Pilatus. Se a gente olha para os concorrentes, a coisa fica mais clara. Pega o segmento de turbohélices, onde está o PC-12, que é o campeão de vendas deles. Sei, o PC-12. Isso. Os principais concorrentes diretos, tipo Cessna e Piper, são feitos nos Estados Unidos. Então, para eles, tarifa zero. Estavam isentos. Ah, claro. Fabricação local, né? Isso já livrou eles. Exatamente. Mas não para aí. Tem a francesa da Air Socata, com a linha TBM, que também compete forte. Eles também escaparam. Por quê? Por causa de um acordo comercial antigo entre França e EUA, que já zerava a tarifa para a aeronave. Entendi. Acordo bilateral. Isso. E até a Embraer, que também está nesse segmento, não foi afetada do mesmo jeito por essa tarifa específica. E aqui está o pulo do gato, sabe? Não foi só a tarifa ser alta. Foi o fato de que os principais concorrentes diretos da Pilatus, por motivos diferentes, escaparam dela. Nossa. Isso criou uma tempestade perfeita, mas muito localizada, bem em cima da Pilatus. É impressionante mesmo como uma medida que parecia geral acabou sendo tão cirúrgica na prática, né? Mesmo que talvez não fosse essa a intenção inicial. E imagino que isso não ficou só nos turbohélices, certo? Aconteceu algo parecido com os jatos leves. Exatamente a mesma coisa. No segmento de jatos leves, onde a Pilatus tem o PC-24, a história se repetiu. A maioria esmagadora dos concorrentes diretos é fabricada nos Estados Unidos. Então, automaticamente, fora do alcance da tarifa. Todos isentos também. Todos. Inclusive o Phenom 300 da Embraer, que apesar de ser um projeto brasileiro, tem montagem final lá nos Estados Unidos. Tem esse detalhe. E mais, até os jatos maiores da Embraer, tipo a família Prator, que são feitos aqui no Brasil, também ficaram isentos dessa rodada de tarifas. Então, o resultado final foi que a Pilatus ficou, assim, de forma muito única como a principal fabricante do nicho dela a ser penalizada. Foi um isolamento competitivo bem claro. Então, na prática, para o comprador americano, o que aconteceu? Basicamente, o avião da Pilatus ficou quase 40% mais caro, assim, da noite para o dia. Exato. Enquanto as outras opções, as alternativas diretas, mantiveram o preço ou não tiveram esse impacto. Isso torna a compra
quase inviável, né? Fecha o mercado para eles. Inviável para muitos, com certeza. Uma desvantagem brutal e imediata. Tornou a compra proibitivamente cara, distorceu completamente a decisão ali do cliente. E se a gente conecta isso com um quadro mais amplo, olha só que exemplo claro, né? De como essas políticas comerciais, mesmo sem querer mirar numa empresa só, podem gerar efeitos colaterais muito intensos e assimétricos. Verdade. Uma única tarifa, mas que pega de forma desigual por causa do local de fabricação, por causa de acordos antigos, enfim, redesenhou totalmente o campo de jogo para um participante específico. E isso não afeta só a venda ali na hora, né? Afeta o planejamento de longo prazo, a confiança do mercado, até a imagem da marca naquele país. Faz todo sentido. Então, para resumir a nossa descoberta principal aqui, uma tarifa específica dos Estados Unidos sobre produtos suíços, ainda que parecesse ampla, acabou criando uma desvantagem competitiva quase exclusiva e muito, muito severa para Pilatus. Justamente porque os principais concorrentes dela foram, na maioria, poupados. E isso deixou a fabricante suíça numa situação bem delicada no maior mercado internacional que ela tinha. Exato. E isso leva a gente a pensar numa questão importante, né? Quando uma empresa se vê pega assim de forma tão específica e isolada por uma barreira comercial, que opções estratégicas ela realmente tem? Será que vale a pena pensar em mudar a produção de lugar, focar mais em outros mercados, tentar renegociar alguma coisa, absorver o custo? É complicado. E pensando mais amplamente, como essa imprevisibilidade, essa especificidade das barreiras comerciais de hoje pode influenciar as decisões futuras das empresas globais? Onde produzir, onde investir, como gerenciar esses riscos geopolíticos todos, né? Fica aí a reflexão.